entendendo? Agora é o seguinte, eu vou dizer para você por que que o PT corrompeu a liderança né, os líderes da subsede, né? E talvez até da Gavião de São Paulo. Né? Tem esse vídeo aqui, ó. Subiu para 6 o número de pedidos de impeachment do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, e os protestos contra o mensalão do Democratas de Brasília chegaram hoje ao plenário da Câmara Distrital. A Câmara Legislativa é formada por 24 deputados. 9 deles são citados no inquérito da Polícia Federal como envolvidos no esquema de corrupção. Alguns foram gravados por Durval Barbosa, ex-secretário de Relações Institucionais do governo do Distrito Federal e que revelou o pagamento de propina. É o caso do presidente da Câmara, Leonardo Prudente, do Democratas, que aparece colocando dinheiro nos bolsos e dentro das meias. Eurides Brito, do PMDB e líder do governo, entra na sala de Durval, tranca a porta e coloca maços de dinheiro na bolsa. Júnior Brunelli, do PSC, faz uma oração com Leonardo Prudente para agradecer pela vida de Durval. Por lei, cabe aos próprios deputados distritais julgar os processos de cassação de mandato contra eles mesmos e também os pedidos de impeachment contra o governador Arruda. Que é do escândalo no mensalão dos Democratas, né? Porque o Arruda, o governador Arruda, ele pagava uma mensalidade, né, para os deputados votar nos projetos deles, né? Por isso que é um mensalão democrático, que o Arruda era do Democratas, né? Por isso, referência ao escândalo do PT, né? Aí o que que acontece? O que acontece é que saiu, né? Antigamente os celulares não eram tão modernos, não tinha smartphone, né? A internet era só no computador e tal, o YouTube estava começando, né? Não tinha Instagram, era Orkut, então as informações circulavam mais devagar, né? Aí, em 1º de dezembro de 2009, estoura esse escândalo de corrupção no jornal de meio-dia da Globo, da FTV. Só que naquele dia eu não estava em casa para assistir o DFTV, como eu sempre fazia. Aí eu tô lá, né, tipo umas 4 horas, 5 horas, lá na rodoviária do Plano Piloto, que é o lugar mais movimentado de Brasília. Cerca de 700 mil pessoas passam pela rodoviária do Plano Piloto por dia. Aí vi uns malucos, né, mano? Eu vi uns malucos, tipo um nariz de palhaço, com os cartazes fora Arruda, Panetone, o Panetone do Arruda, porque o Arruda disse que ele pegou esse dinheiro para comprar Panetone para as crianças carentes no Natal, né? Aí, pô, eu vi 6 caras ali fazendo um protesto lá sem saber o que estava acontecendo. Eles falaram para mim, né, desse escândalo e tal, das imagens, mas eu nem eu mesmo sem saber, eu falei, meu irmão, quer saber de uma coisa, eu vou entrar nesse protesto. Peguei um cartaz escrito Fora Arruda, abaixa a corrupção. E tô lá, né? Aí o que acontece? Acontece que passou né, um gavião conhecido como Playboy. O cara ponta firme mesmo. O Playboy não brinca de ser corintiano, não. E falou que a gente ia fazer eu falo subsede, ia fazer um protesto na rodoviária, como a gente fez algumas vezes. O que a gente fez? A gente foi para a escadaria da rodoviária, uma das escadarias, lá em cima, e começamos a cantar para a multidão. Palavras de protesto, né? Canções de protesto lá que a gente inventou na hora. Aí a gente tá lá, né? A gente sai, né? Acaba o protesto, né? Ficou entre 6 e 7 horas, que é um movimento mais movimentado. Aí quando o movimento da rodoviária diminuiu um pouquinho, a gente saiu fora das escadarias e foi fazer manhã. Sentamos no chão da rodoviária igualzinho morador de rua. Agora vem poucas ideias, né? E pra gente saber que a gente ia fazer nesse escândalo, porque foi um negócio muito bizarro na época, mano. Chocou a opinião pública, revoltou a população, mano. Foi um dos crimes mais impactantes, né, da história de Brasília. Chega a ser mais impactante que o escândalo do Banco Master, assim, lógico. O Banco Master, os volumes desviados, né, são maiores, infinitamente maior. Um problema que foi, meu, teve as imagens, teve a oração, foi num
nos 50 anos de Brasília, mesmo uma população revoltadíssima com o sistema. A gente sentou para decidir o que a gente ia fazer, né? Nesse escândalo. E aí passa o Dorival, que era assessor do Paulo Tadeu, irmão do Ricardo Vale. E disse que ia ter um protesto lá na frente, lá na Câmara Legislativa de Brasília, no final da Asa Norte, que era o primeiro evento, meu protesto na longa caminhada pela luta para afastar o Arruda e o Paulo Tadeu, que é o vice-presidente, da Câmara Legislativa e botar eles na cadeia. É o primeiro passo, foi meio de improviso ali aquela organização, porque foi praticamente menos 24 horas. Aí a gente tá lá, né? Aí começou uma discussão, porque eu me afastei da torcida há 2 meses, mas foi por outras questões, né? Eu tava dando prioridade à faculdade, aquela coisa toda. E quando eu cheguei, já tinha entrado no carnaval. O GDF já tinha feito convite, a Liga das Escolas de Samba, a gente tinha aceitado. E apareceu um casal de carnavalescos lá, né? Bastante, né? Os caras são gente boa. Que eles queriam ajudar a Gaviões a ser escola de samba, porque eles iam fazer isso pelo amor ao carnaval, né? Pela questão também do pioneirismo. Eles falam, não, a gente vai assistir jogo, todo jogo, domingo a gente vai estar com vocês, vai viajar. Pai, e o cara lá falou, meu irmão, e se for para entrar no cacete, a gente cai para dentro também. Aí começou um debate, porque esse cara mesmo está falando que não seria legal a gente participar, porque ele estava recebendo o dinheiro do GDF. Aí o Marcelo, irmão do Ricardo Vale, estava lá falando da democracia corintiana, das histórias de luta, dos movimentos sociais que a Gaviões passou, e eu saí fora para a faculdade, que eu ia ter aula do professor Fred, eu gosto muito do professor Fred, né? E não via o resultado do debate. Ninguém, como não tinha um WhatsApp ali, não existia o WhatsApp, então ninguém me ligou dizendo para eu não ir fardado. Como eu não liguei para ver o resultado do debate. Foi por isso que eu fui fardado. Por isso que eu fui o único que foi fardado. Aí quando eu chego, mano, o nego já tava invadindo a parada. Os manifestantes forçaram a entrada na Câmara Legislativa. No tumulto, uma porta de vidro foi quebrada. Houve confronto com seguranças que tentaram impedir a invasão do prédio. Os manifestantes seguiram pelos corredores onde ficam os gabinetes dos deputados distritais. Com um caixão à frente do protesto, eles invadiram o plenário. Com gritos de ordem, exigiram punição para os deputados apontados pela Polícia Federal como integrantes do esquema de desvio de dinheiro. Algumas pessoas tiveram que ser socorridas. Porque o que acontece foi o seguinte: Brasília foi pensado, né? Foi pensado para não ter governador. Era para ser prefeito, e esse prefeito era para ser indicado pelo presidente da República. Não era para ter independência política. Aí, conforme a cidade foi crescendo e tal, o plano foi mudando, teve a pressão da população, né? Teve a população para ter independência política, né? Para ter governador, deputado distrital, deputado federal, aquela coisa. E na década de 90, o nego conseguiu essa independência. Só que a Câmara Legislativa não foi pensada, então o Oscar Niemeyer não desenhou a Câmara Legislativa. Aí eles pegaram a futura Câmara Legislativa para um prédio que tinha, acho que era até do Embrapa, lá no final da Asa Norte. Fizeram tipo um improviso naquele prédio muito simples, né? Parecia até Câmara de Vereadores de cidade pequena, de um andar só, não tinha 2 andares, era o térreo, né? Como que nada daquilo ali, naquela ocupação, nada tinha acontecido parecido de um órgão tão importante ser ocupado, né? A polícia não deu muita importância. A polícia militar não deu importância. E os seguranças da Câmara Legislativa são conhecidos como policial legislativo de Brasília, são metidos a policial. E a PM deixou. A Polícia Legislativa resolveu o problema, né?
responsável pela segurança. Só que como não tinha nada, nunca tinha acontecido nada parecido na história recente da polícia, os policiais legislativos não tinham, mano, gás lacrimogênio, escudo, cacetete. Por isso que a gente invadiu. Por isso que aconteceu o que aconteceu nesse vídeo aí que vocês estão vendo aqui agora. Né? Aí o que que acontece? A gente entrou. Aí quando a gente entrou no plenário, mano, foi uma festa, mano. Parecia a final do Copa do Mundo, mano. A gente passou. Aí tipo, tinha uma rapaziada, inclusive eu, que queria botar fogo, destruir a Câmara Legislativa. Principalmente o plenário ali, onde os deputados se reúnem ali para fazer, depois, para fazer as votações. Só que o DCE, o Diretório Central dos Estudantes da Universidade de Brasília, o DCE da UNB, estava presente e já segurou a rapaziada, sempre falando, não, a gente vai ocupar, resistir, foi segurando a onda da rapaziada. Porque quem organizou ali foi o DCE heróico da UNB. Aí quando o nego se acalmou, entrou a Érica Cocai e o Paulo Tadeu, irmão do Ricardo Vale, para fazer uma leitura simbólica de um pedido de impeachment. Os caras queriam só fazer a média com a imprensa, mano. Os caras não queriam a justiça, o bem da cidade, não. A Érica Cocai e o Paulo Tadeu, irmão do Ricardo Vale, estavam lá para surfar. Ganhou um hype, né? Um hype, né? Acho que é o hype, né? Na parada. Aí o que que aconteceu? O nego se acalmou ali, né? Tipo, né? Passamos quase uma hora pulando e gritando ali, mano, de alegria ali pela parada. Parecia a queda da Bastilha, mano. O bagulho foi louco. Aí a gente foi fazer a ocupação, né, mano? A gente foi estabilizar a Assembleia Popular, onde todos os brasileiros, né, poderiam participar, nem que seja só para participar da Assembleia, sem participar do cotidiano da ocupação. Podia participar até aquelas pessoas que eram contra a participação, né, a ocupação. Todo mundo tinha direito de participar ali, a Assembleia Popular do bagulho. E todo mundo tinha direito de voto ali. Bastava ser brasileiro ali, estar disposto ali. O problema foi democrático também. Aí tá, né? Quando a gente invadiu, eu vi as bandeiras oficiais, né? Aquelas bandeiras que ficam atrás do presidente, da cadeira do presidente da Câmara Legislativa. Tamanho oficial, porque a bandeira do Brasil tem uma lei lá que define a roupa também, posição de respeito e tudo mais. E eu com aquela mentalidade de torcida organizada, já peguei as bandeiras. Pum! Quando eu peguei as bandeiras, mano, botei lá na mochila. Aí foi criada as comissões, comissão de negociação, comissão de segurança, comissão de imprensa, comissão de mobilização, que não era diretor disso, diretor daquilo, não era vertical, era horizontal, então era comissões e tal. Né? Porque o movimento era pautado pela Vanguarda, que é um grupo um grupo de líderes que vai na frente, não líderes propriamente dito. Aí, pá, tinha resolvido tudo, eu tinha entrado na comissão de segurança lá, a gente tinha organizado aí o sistema de segurança da ocupação, né? Eu tô lá, né? Pá, de oficial, né? Na Câmara Legislativa lá, esperando, né, o sono chegar para dormir, né? Que eu não tava sem sono, eu falei, eu vou ficar aqui até sono. Aí eu tava conversando com o companheiro Humberto. O Humberto, ele foi preso na ditadura militar, ele participou da Congresso da UNE, no Ibiúna, foi preso, tal, aí ele não foi para guerrilha, foi para exílio e tal. Um homem bastante experiente nos movimentos sociais, né? Depois da democracia ele participou. Ele participou até da fundação do PT lá em Manaus, depois a gente vai falar sobre isso. E falou, corintiano, você sabe que a gente vai ser preso aqui, todo mundo aqui vai ser preso, independente do que acontecer aí. Eu falei, como assim, companheiro? Não, porque a gente não está invadindo um prédio abandonado, uma fazenda. A gente vai invadir e ocupou a Câmara Legislativa, o órgão máximo do Poder Legislativo, mano. Então a gente vai ser preso, mano. Não se iluda, não.
Aí quando ele falou isso, caralho, eu vou ser preso, mano. Aí eu peguei a mochila que tava ali, guardada ali no chão, peguei a mochila e saí. Fui pra porta da Câmara Legislativa e fumei 3 cigarros, um atrás do outro. Eu apagava eu pegava o cigarro assim que tava acabando e acendia no outro, um atrás do outro. Aí eu voltei, né, mano? Aí eu voltei. Aí o Humberto falou, pô, eu pensei que vocês tinham fugido, Corinthians. Aí eu, porra, eu falei, presta atenção, companheiro, o que eu vou fazer? Aí tinha vários repórteres, né, mano? Vários repórteres lá de todas as televisões. Eu cheguei, mano, cheguei pra um repórter, pô, você trabalha na Globo? Não, não. Aí ela falou, eu trabalho, eu abri a mochila assim, ó, o que eu fiz aqui é Gaviões, meu irmão, a bandeira é nossa, não vamos devolver, é revolução aqui, é Gaviões, pô, a bandeira é nossa. Aí ele filmou, aí eu cheguei lá na Record, falei, meu, que você trabalha na Record, olha só o que eu fiz. Abri a mochila aqui, a Gaviões, esse cara não merece essa bandeira. E papapá, falei no Bandeirante, na Rede TV, no SBT. Falei para o Jornal Globo, Estadão, Folha de São Paulo. Mano, a parada apareceu em todos os telejornais do Brasil, mano. Literalmente, irmão. Os jornais de manhã cedo, no outro dia. Os jornais de manhã cedo. Os de manhã, os de meio-dia, os de tarde, os de noite, os de madrugada, mano. O mais falado, mano. Antônio de Brasília, o mais falado do bagulho. Né? Mano, a parada da ocupação, mano, foi a parada, um dos paradas mais loucos que aconteceu no movimento estudantil, mano. Da história do Brasil desde a fundação da União Nacional de Estudantes de 45, mano. Mano, foi totalmente televisionado, parecia Big Brother, mano. Tá ligado? As televisões fazendo link no meio da programação, transmissão ao vivo no meio de jornais, tá ligado? O bagulho foi Big Brother mesmo. Aí o que que acontece? O que acontece foi o seguinte. O Leonardo Prudente, que é esse das meias, o que ele fez? Ele era presidente da Câmara Legislativa. Ele se afastou, fez uma manobra política ali, né? Veio ali e se afastou do cargo. Licenciou. E assume o cabo Patrício, que era o vice-presidente, que era do PT. Qual foi a primeira coisa que o PT... Né? O seu voto, dos seus amigos, da sua família, fazem a diferença. Continuar combatendo a corrupção na nossa cidade é tarefa de todos nós. Cabo Patrício, 13.190. Porque não foi o Cabo Patrício, não. Foi o PT. O que é a primeira coisa que o PT fez quando assumiu a presidência da Câmara Legislativa? Pedir a reintegração de posse, mano. O PT entrou lá na justiça e falou com o juiz, ó, mano, a gente quer que a polícia militar use de violência progressiva e moderada e progressiva para tirar os estudantes lá que estão fazendo revolução, que estão combatendo a corrupção. Porque o Cabo Patrício, o PT, né? Vamos falar a verdade. O PT queria manobrar a situação com os deputados da direita, muitos fascistas, para continuar na presidência da Câmara Legislativa. Só que não deu certo. Né? Não deu certo. Mas o que acontece? O que acontece foi o seguinte. O que estragou a ocupação da Câmara Legislativa foi um negócio chamado concurso para ver quem fala mais bonito. O concurso de quem fala mais bonito acabou com a esquerda brasileira, mano. Porque era o seguinte, todo mundo tinha direito a falar que era suprapartidário, era acima dos partidos. O que acontecia? Antes da Assembleia, ficava o grupo do PSTU de um lado, do PSOL do outro, do PT do outro, e tinha mais um ou dois grupos que eu não me lembro qual era. PSTU, PSOL, PT, e tinha mais um. Aí os caras do PSOL se organizavam lá para falar, para dizer o que ia falar na Assembleia, do PSTU também, do PT também, e desses outros dois grupos também. Aí o que acontecia? Acontecia que os caras do PSOL, PSTU, PT, esse outro, falavam a mesma coisa. Na hora de abrir a lista para ver quem ia falar, eles intercalavam, um do PSOL, um do PT, um do PSTU, e ia intercalando. Né? Só que o que acontecia? Acontecia se você ouvisse
a fala do primeiro petista, do primeiro do PSTU, do primeiro do PSOL, você sabia exatamente o que os outros membros do PSOL e do PSTU e do PT iam dizer o resto da reunião. Tá ligado? Isso aí não dá, mano. Isso aí acaba. Mano, teve uma reunião que eu vi, mano, 3 independentes, que a gente, como a gente chamava os membros da ocupação, que não era afiliado a nenhum partido, nenhum movimento, falando a mesma coisa, um atrás do outro, irmão. Pô, aí não vira, aí não faz revolução, mano. Com vaidade não faz revolução no bagulho. E outra coisa, todos nós, foi 5 dias e meio, dependendo da sua contagem, 6 dias. Que todos nós sabíamos que a gente ia ser preso, mano. Todo mundo que estava na ocupação sabia que a gente ia terminar preso, mano. A questão era saber quanto tempo que a gente ia ser preso, mano. E aí tinha os menores dos Grêmios Estudantil. Tinha um rapaziada do Elefante Branco e do Paulo Freire aqui, da escola, Colégio Paulo Freire aqui, público, que tava lá. E tinha gente da ocupação que queria tirar os moleques secundaristas do 2º grau da ocupação, mano. Porque se a gente fosse preso, a gente já ia assinar corrupção de menor. Eu falei, não, mano. Eu falei, não, ninguém vai tirar ninguém nada daqui, não, mano. Se você tiver com medo de ser preso, sai você, mano. Os moleques não tá com medo de ser preso, então deixa os moleques aí, mano. E foi. Só que é o seguinte, o PT tava lá, né, com seus militantes. O PT só entrava na Assembleia para pedir para sair. Aí o que acontecia? A Assembleia que durava 3, 4, 5 horas e não resolvia nada, mano. Mas por quê? Pelo concurso de quem fala mais bonito. Também conhecida como a fogueira das vaidades. E o PT, nesses 5 dias, tava fornecendo marmita e a comida para nós. Ao mesmo tempo que o PT, né, do Cabo Patrício, pediu a reintegração de posse. E o PT tava lá dentro da Câmara Legislativa, mano, participando. E eu era contra isso, mas dentro da Assembleia Popular, todos têm o direito, iguais, liberdade, expressão, aquela coisa toda, foi tolerado. Aí no 4º dia, o Chico Vigilante, esse da foto, falou o seguinte, ameaçou cortar a alimentação nossa se a gente não desocupasse. Porque os petistas só entravam na Assembleia para falar que a gente tinha que desocupar a Câmara Legislativa, porque a gente estava atrofiando a luta, a gente tinha de ganhar as cidades, as periferias, as escolas, as universidades, não sei o que, as paradas de ônibus, tá ligado? Pô, isso aí foi foda. Aí no 5º dia, o PT, não foi o Cabo Patrício, vou dizer, mas o PT mandou a polícia tirar a gente de lá no 5º dia. Só que a gente conseguiu resistir lá e frustrar a tentativa de invasão da PM. Né? Aí o que aconteceu? No outro dia, no 6º dia, ia ter um plenário, a gente ia abrir o plenário da Câmara Legislativa para os deputados e tal, fazer uma sessão e a gente ia para a galeria, que a galeria é uma espécie, é uma arquibancada do plenário, né? Da Câmara Legislativa. Tem a galeria do Congresso, do Senado, da Câmara dos Vereadores, né? E, enfim. Só que aí aconteceu isso. Os manifestantes que tinham invadido a Câmara do Distrito Federal há quase uma semana foram retirados hoje do prédio. E os deputados distritais receberam o 3º pedido de impeachment contra o governador José Roberto Arruda por causa do escândalo do mensalão do Democratas de Brasília. A Câmara do Distrito Federal quase se transformou em um ringue de luta. Os estudantes que pedem um impeachment do governador José Roberto Arruda e do vice-governador Paulo Otávio se preparavam para deixar o prédio quando manifestantes pró-Arruda chegaram em ônibus fretados. Conhecidos militantes partidários de Arruda estavam entre os manifestantes. Até um administrador regional indicado pelo governador se juntou ao grupo.
Havia também muitos funcionários do governo do Distrito Federal que disseram ter sido liberados para participar da manifestação. A polícia foi chamada, reforçou a segurança para garantir a sessão em que o presidente em exercício da Câmara leu a decisão de aceitar o terceiro pedido de abertura de processo de impeachment contra o governador. 4 horas depois da chegada da polícia, finalmente houve um acordo para que os manifestantes que ocupavam o prédio deixassem o local. A polícia fez um cordão de isolamento. Primeiro saíram os estudantes, alguns carregados. Depois saíram os manifestantes pró-Arruda. A disputa agora na Câmara do Distrito Federal é pelo voto dos deputados. 5 partidos, PSDB, PPS, PSB, PDT e desde ontem também o PMDB, deixaram o governo. Mas Arruda trabalha para manter o apoio da maioria dos deputados. Exonerou 2 secretários, Eliana Pedrosa e Paulo Roriz, do Democratas, para que reassumam os mandatos. No plenário, o deputado Paulo Tadeu, do PT, denunciou. O governador Arruda está utilizando da máquina pública para impedir com que as investigações ocorram aqui na Câmara ou mesmo em outros setores. O governador negou a manobra. A partir de hoje, os deputados terão 48 horas para eleger o presidente e o relator da comissão especial, que em 10 dias decide se o processo segue para o plenário. Aí, né, mano, teve isso aí, né? A gente saiu, né? Saiu da Câmara Legislativa, mas antes disso, eu tava lá, né? Tava na Câmara, lá no auditório, sentado, de bobeira, só lazer, esperando o acontecimento dos fatos. Quando chega para mim o Paik Santarém, né, líder do movimento Passe Livre, e do Thiago Ávila, né, e eles chegam para mim falando, aí quando tinha é o seguinte, a polícia disse que ninguém vai ser preso, porque a gente não atrapalhou o funcionamento da casa, não quebramos nada, não impedimos a entrada de ninguém, entendeu? E ele só quer as bandeiras. Você vai devolver as bandeiras? Eu falei, não vou devolver as bandeiras. Aí o Thiago perguntou, mas por que você não vai devolver bandeira? Porque as bandeiras não são minhas, mano. São departamento de bandeira da Gaviões da Fiel. Se o coronel quiser, entendeu? Manda ele falar com o presidente da Gaviões da Fiel. A cidade é São Paulo, capital. O bairro é Bom Retiro e a rua Cristina Tomás. Falar com ele. Aí o pai que olhou assim meio impressionado, mas você vai ser preso por causa de um time de futebol. Aí eu falei, mano, é o seguinte, quando eu me filiei, ninguém me chamou, ninguém me seduziu, ninguém me recrutou, ninguém me convenceu, né? Ninguém me convocou. Eu simplesmente peguei um avião e fui para lá em São Paulo e me filiei. Quando eu estava me filiando, aos gaviões lá preenchendo a ficha, eu sabia que eu estava correndo um risco de ser preso ou ser morto mesmo, porque eu gosto de ser linha de frente em tudo que eu faço, né? Em todos os lugares que eu entro. Aí o pai que olhou assim de novo, assim, caralho, Corinthians, você vai ser preso por causa de um time de futebol, não tô acreditando. Eu falei, não, mano, uma coisa eu te garanto, que se for preso por causa dessa bandeira, eu não vou ser nem o primeiro gavião que foi preso por causa do Corinthians, e também não vou ser o último gavião que vai ser preso por causa do Corinthians, mano, manda uma carta. Aí o Thiago Ávila, brabo, né, ficou bravo, meu irmão, já foi decidido que o movimento vai ser pautado pela Vanguarda, que é um grupo de líderes, né? E não por liderança, não por nomes. E se você for preso, você vai chamar a atenção toda pra você. Você quer ser um herói corintiano? Eu falei, não tô envergonhado, não. Você quer ser um herói corintiano? Eu falei, não quero ser nada, não. Você quer ser o grande líder corintiano? Eu falei, não quero nada, não. Você quer ser o grande líder? Eu falei, não quero ser nada, não. E ele, então, aí ele abriu os braços assim, mano, e então? Eu falei, não, calma aí que eu vou pensar. Acertei na cadeira, mano. O coração já começou a bater forte. Bum, 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 bum. Parecia surdo de primeira, né, mano? Que eu fiquei pensando, caralho, se eu devolver essa bandeira, vai ser mó humilhação que a Gaviões vai passar, vai ser mó vexame, mano. Vai queimar o filme, a gente vai virar motivo de piada. Não digo nem os Gaviões de Brasília, eu tô falando dos Gaviões de São Paulo, né, mano? Mas se eu não devolver, vou ser preso, e a cadeia é uma merda. Eu fui fazer aquela matemática de malandro, falei, caralho, na época eu era repórter, falei, caralho, se eu for preso, mano, e for condenado a pena mínima, eu vou ter que puxar um ano e 4 meses
e 4 meses pra poder sair da cadeia, e o coração batendo, o caralho, e agora? Senti o peso da camisa, né, mano? Aí eu fiquei pensando, caralho, mano, comecei a rezar, né, mano? Senhor, dá-me sabedoria, Senhor, dá-me sabedoria, Senhor. Aí, de repente, o coração para de bater, pum! Aí eu pensei assim, não, eu vou dizer que vou entregar depois mesmo, porque as bandeiras não estão comigo. Vou enrolar os caras o máximo que puder. E depois, se não der certo, eu vou comprar umas camisas novas, umas bandeiras novas, idênticas. Vou dar as novas e ficar com os originais pra mim. E assim foi. Né? Aí o que acontece? Acontece que teve no primeiro sábado, depois... Primeiro sábado depois do fim da ocupação, a gente marcou um ato na frente do Palácio Buriti, sede do governo de Brasília. Aí eu tô lá, né, mano? Cheguei cedo lá, como sempre, né? Chego lá e pá, vejo todo mundo chegando e cumprimenta a rapaziada e tal, o nego me reconhece. Teve uns caras que me reconheceram da televisão, me cumprimentou. Eu tava com a camisa do Corinthians, mas não tava com nenhuma camisa da Gaviões. Aí começa o primeiro... Nem como hoje, o primeiro desgraçado, petista desgraçado que subiu no carro de som foi o Chico Vigilante, mano. Mas, pô, o Chico Vigilante, mano, ele ameaçou cortar as marmitas, mano, da ocupação, mano. Se a gente não saísse da Câmara Legislativa, mano. O Chico Vigilante não pisou nem no estacionamento, mano. Nem no estacionamento ele pisou, com medo de se fuder, se complicar e não virar mais político, mano. Aí eu falei, não vou ficar aqui nessa palhaçada não, mas saí. Quando eu saí, né? Porque se fosse a Érica Cocai e o Paulo Tadeu, que são duas pessoas com caráter duvidoso, né? A Érica Cocai tem um caráter duvidoso. O Paulo Tadeu não é nem mais duvidoso, é explícito. Né? Ele é mau caráter. A família toda do Paulo Tadeu é mau caráter, mano. Tá ligado? Não conheço os filhos, assim, os sobrinhos e tal, mas os irmãos ali são tudo mau caráter. Eu ia ficar, porque, querendo ou não, o Paulo Tadeu e a Érica Cocai participou da Câmara Legislativa. Aí eu saí. Não sei como que foi os detalhes. Não sei, mas foi mais ou menos assim. Em determinado momento, o Arruda, que estava lá em Águas Claras, que é Mansão Águas Claras, Chácara Águas Claras, não sei, na residência oficial do governador, que fica ali em Águas Claras, né? Ligou pro comandante lá do policiamento lá do protesto e falou, ei, mano, como que tá a situação, coronel? Ei, mano, como que é, mano? Como que tá a sua filha? Tá boa, sua filha e tal? Como que tá a situação? O coronel falou, mano, só a classe média. Aí o Arruda, desce o cacete. E foi isso que vocês estão vendo, mano. Desceram o cacete na gente para deixar a população com medo. Inclusive, depois, que ali foi um massacre, não morreu ninguém por milagre, mas muita gente ficou machucada. A população ficou com medo de ir para os atos que a gente convocava. Bora bomba! Teve um ato, e nesse dia eu tava, só não aparecia na filmagem, teve um maluco do nada, lutador de judô, judô, que abriu um tatame no meio da avenida Eixo Monumental, na frente do Palácio Buriti, pra dar aula de defesa pessoal pra gente sair na porrada com a polícia, mano. O Cabo Patrício queria pedir a reintegração de postos e o Chico Vigilante quis cortar a marmita. Porque ali, mano, se fosse do barco, ali, naquele momento histórico, cultural e político que o país vivia, naqueles planos específicos de corrupção, naquela ocupação, com aqueles atores, com aqueles personagens, dava pra começar uma
revolução, mano. Na mais alta concepção da palavra revolução, irmão. Uma revolução que ia acabar com a fome, com a favela, com barco de madeirite, com esgoto a céu aberto, com analfabetismo funcional. Meu irmão, os hospitais superlotados, ia ser, meu irmão, um país ia ser doido. Só que o PT não vai, nunca vai deixar uma revolução começar, mano. Que eles não estejam no comando. Como o PT não é um partido revolucionário, não quer acabar com a pobreza, quer administrar a pobreza para benefício da grande burguesia. A grande verdade é essa, mano. O PT administra a pobreza, mano. Entendeu? Até pro povo não se revoltar, né, mano? Então, mano, por isso, o PT é uma força reacionária. Impede o desenvolvimento da revolução, o desenvolvimento intelectual, político, social e etc. do povo brasileiro. O maior inimigo do povo brasileiro não é a FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, nem a Fiesp. É o PT. Porque os caras da direita odeiam o povo. Deixa claro, o PT ama o povo, os trabalhadores, os estudantes e não sei o que, mas por trás, ó. Tá ligado? É o burguês com pele de proletariado. Esse é o PT, né? Agora a gente vai falar do MST, né? Aí depois eu me filiei ao PSOL, Partido Socialismo Liberdade, né? Eu quero dizer que quando eu me filiei ao PSOL em 2010, né? O PSOL só tinha dois inimigos, né, mano? A burguesia, os grandes empresários, os grandes banqueiros, os grandes fazendeiros, e o imperialismo, que eram os norte-americanos e europeus que sacaneavam a gente, continuam sacaneando a gente, inclusive, né? Então, o pessoal só tinha esses dois inimigos, né? Era a luta de classe, né? Mas, basicamente, é a luta de classe, né? O rico contra o pobre contra o rico e o Brasil contra os gringos, que é o imperialismo, né? Pela soberania. E uma das primeiras missões que eu recebi sendo membro do PSOL foi participar da eleição dos sindicatos bancários de Brasília aqui, que tinha 3 chapas concorrendo. O PT, né, que é a CUT é o PT, né? O PT é a CUT, né? Que é a situação que controlava o sindicato, uma chapa do PSOL e outra do PCO. Né? A gente já entrou na eleição sabendo que ia perder, né? Porque o PCO tentou acordo com o PSOL, mas não teve. Então o PCO tipo, dividiu o voto da oposição, né? Mas a gente já entrou sabendo que ia perder. E era o seguinte, tinha urna, cada chapa, cada das 3 chapas tinha direito a indicar um mesário, né? Uma pessoa, para fiscalizar a votação. Então, cada urna tinha um mesário do PSOL, um do PCO e um do PT. Tinha urna, a gente chegava na agência bancária, preenchia a ata, né, da urna, né, dizendo o horário de abertura da urna. Cada um dos 3 mesários assinavam a ata, o gerente do banco, quando era banco, né, o gerente do banco assinava lá, né, e já tinha uma lista de bancários daquela agência que tinham direito de voto. O bancário chegava, assinava seu nome na lista, cada um dos 3 mesários assinava seu nome no lado da assinatura do bancário, a gente pegava a cédula de voto, cada um dos 3 mesários assinava a cédula e dava pro bancário. O bancário lá na urna, que estava lacrada, né? Depositava o voto, aí quando dava o horário certo, né, pré-estabelecido pela comissão eleitoral, a gente fechava a urna, né? Do mesmo jeito, preenchia a ata de fechamento da urna, da sessão. Cada um dos 3 mesários assinava essa ata e o gerente assinava o fechamento da sessão ali. E ia para outro banco de táxi, não tinha nem Uber naquela época, era de táxi, cedido
pelo sindicato. E cada mesário recebia aí uma ajuda de custo ali para almoçar, jantar, aquela coisa toda. Mas o dinheiro não era muito grande, não era muito dinheiro, não. Era uns trocados ali. Só que o PCO, os companheiros do PCO, não conseguiu voluntários para ter mesário em todas as urnas. Então, na minha urna, só tinha eu do PSOL e o PT. A desgraça do PT, né, mano? Os malditos do PT, né? Vamos dizer, claro. Só que aí, no primeiro dia, que depois da ocupação, eu fiquei famoso, né? O Antônio Gaviões, mais falado. Só que no primeiro dia, eu fui de oficial, com essa camisa aqui, ó. Tá ligado? Aí quando eu cheguei no teatro dos bancários, que era onde ficava a concentração da eleição, né? Os petistas já falaram a queima-roupa, mano. O PT é aliado da Gaviões, no interior de São Paulo é lado a lado, e o sindicato estava ajudando a torcida no carnaval. Mano, e por isso eu tinha de entregar a urna, ou seja, deixar eles fraudar a urna. Entrei no táxi, eles ficaram mesmo o primeiro dia todo, mano, com essa nada, parecia papagaio, mano. A Gaviões aliado do PT, no interior de São Paulo, a Gaviões lado a lado com o PT, e o sindicato tava ajudando a Gaviões no carnaval. Passaram o dia todo assim, tentando me convencer para eu entregar a urna, né? Para eu deixar eles fraudar a urna. Aí acaba o primeiro dia, né? Eu chego em casa assim, sem saber o que fazer, né, mano? O caminho de mim tava vazio. Quando eu chego em casa, morava sozinho nessa época, eu entro, fecho a porta e sento no sofá. Quando eu sento no sofá, toco o telefone, que era o Marcelo, irmão do Paulo Tadeu, né? O Marcelo Pilantra, né? Que a família do Ricardo Vale é uma família de pilantra, né? Mas enfim, aí eu já mandei ele tomar no cu. Na segunda frase eu já mandei ele se fuder, tomar no cu e desliguei. 2 horas depois, cronometrado pelo relógio, me liga o Alagoas, que foi um grande corintiano, grande gavião, porra, grande liderança, que ele virou liderança também. Fui a primeira pessoa que ele conheceu na torcida, porra. Caminhada do Alagoas é monstra. Aí chegou assim, e Antônio, como que é? Você foi para a eleição do sindicato com a oficial da Gaviões? Eu falei, fui. Quem mandou você ir? Quem te autorizou você ir para a eleição dos sindicatos bancários? Por que você foi sem autorização? Por que você foi sem ninguém mandar? Mano, se fosse para você ir, teria sido debatido, ia ser consenso e ia todo mundo. Você foi de oficial da Gaviões, sem autorização, para se beneficiar do nome e do prestígio da Gaviões, para tirar proveito próprio da Gaviões. Agora, amanhã você vai lá e resolve esse problema. Dá seus pulos porque você não é quadrado. Ele falou bem assim, tipo, marcou, né? Porque eu deitei na cama assim, mano. Cara, passei a noite todinha na mesma posição, mano. Não levantei nem pra acender um cigarro, mano. Parecia que eu tava assim mesmo, paralisado, assim, olhando assim, caralho. Aí eu senti o peso de vestir a camisa de novo. Porque se eu entrego as urnas, a urna, eu ia estar sendo leal a Gaviões e traindo o PSOL. Mas se eu não entrego essas urnas, eu ia estar sendo leal ao PSOL e traindo a Gaviões. E fiquei nessa dúvida, caralho, mano, não tô acreditando. E fiquei nessa dúvida a noite todinha, assim, ó. Parecia que eu tava em transe, mano, na cama, deitado na mesma posição, não fechei nem pra... Não mexi nem pra levantar pra fechar a janela que tava fazendo frio, mano. Aí eu chego lá no outro dia, mano. E já mesmo, os petistas tudo olhando feio, mano. Caralho, os caras olhando com cara de brabo. Aí teve um petista que eu fiz amizade lá, né? Ele falou, mano, você sabe que quando acabar a eleição aqui, nego vai te quebrar todo, mano. Meu irmão, você tá fudido, você sabe disso? Eu falei, mano.
Mano. Se eu tivesse medo de apanhar, não tava na Gaviões, né? Aí eles passaram, meu irmão, aí quando eu entrei no táxi, a petista, né, que era uma mulher, né? Chegou falando, ó, Gaviões é lado a lado com o PT, no interior é lado a lado. A gente tá ajudando vocês têm de entregar a urna, não sei o quê, papapá. Aí quando passa aqui no CIA, na frente da Delegacia Geral da PM, né, o QG da PM, né, com força, da PM não, da Polícia Civil, Delegacia Geral da Polícia Civil no DPE, que aquilo ali muda de nome muitas vezes, né, Delegacia de Polícia Especializada, alguma coisa assim. Aí eu já comecei a gritar coisa aí, tipo, surtado, mano, no meio do trânsito, cabuloso. Eu comecei a gritar, para esse carro. Mano, por muito pouco eu não puxo o freio de mão, mano. Por muito pouco eu não fiz Aí o motorista do táxi ali já começou a buzinar ali, deu a seta para a esquerda, encostou num acostamento ali que não tinha nem acostamento ali, encostou no meio fio ali, ligou o pisca-alerta, né? Eu já abri a porta e falei, me dá cédula, me dá zap. Mano, eu assinei ali, não me lembro, faz muito mais, foi 6 ou 7, né? Ato de abertura e ato de fechamento de urna. Porra, mano, foi... Caralho, foi tipo mais de 60 cédulas. Eu assinei, mano, 12 atos de abertura e de fechamento em branco. Eu assinei mais de 60 cédulas de voto em branco. Eu só entreguei a urna, mano. Deixei fraudar. Tá ligado? Aí eu chego em casa, né, mano? Chego em casa já abalado emocionalmente, mano. Comecei a chorar, mano. Chorava alto, gritava que o vizinho depois comentou, eu chorando, e as lágrimas correndo, assim, parecia desenho animado, não parava de escorrer. E eu comecei, no final já tava soluçando de tanto chorar, mano. Parecia que eu tava chorando a morte do meu avô, mano. Foi do mesmo jeito, mano. Né? Aí eu falei, porra, mano. Só que aí tem um bar aqui muito tradicional em Brasília, chamado Bar Restaurante Areia Branca. Tem um frequentador que uma vez falou uma coisa interessante pra mim. A construção constante do caráter. A gente aprende com os erros, mano. E é o seguinte, o que o conselho dos conselheiros da Gaviões de São Paulo, o que os diretores têm de decidir, para mim, é quem decide qual atividade política que os Gaviões podem ir fardado, baseado em que critérios que você decide qual é a atividade política que os Gaviões podem ir fardado. Aonde que decide que atividade política que os Gaviões podem ir fardado de Gavião? E quando é decidido qual atividade política que os Gaviões podem ir fardado de Gaviões? É isso que tem, meu irmão. Isso que tem que decidir, mano. Como assim, mano? Quem decide quem vai vestir a camisa da Gaviões, qual político que vai vestir a camisa da Gaviões, meu irmão? Quem decide, mano, qual é a atividade política, qual é o evento, qual é o partido, qual é o lançamento de candidatura, o cara quatro que os Gaviões podem ir fardado, irmão? Baseado em que se decide qual é a atividade política que os Gaviões podem ir fardado, irmão? Aonde que é decidido que atividade política que os Gaviões podem ir fardado, irmão? E quando? Porque essa história de ir para protesto e atividade política fardado já me causou muitos problemas, como vocês estão vendo, irmão. Tem que deixar claro, porque o estatuto não vale de nada, né? O estatuto é um papel, né, mano? É um papel com tinta, né, mano? Não tá claro, nem diz que não pode, categoricamente. Não fala que não pode, claramente, que eu tô dizendo que não pode, quem decide isso, irmão. É isso que tem que ser decidido aí, mano. Isso que os caras têm de me responder, mano. Que eu botei no dossiê e os caras, em vez de responder, me expulsaram, mano. E um dos motivos de os caras me expulsarem é por causa dessas perguntas que eu fiz pros caras lá e os caras não querem responder, mano. Tem de responder, mano. É por isso, mano, que eu tô falando que o PT corrompeu a liderança da Gaviões de Brasília, mano. Por causa disso que eu tô dizendo, irmão.
Do mesmo jeito que me corromperam aí, corrompe altos movimentos sociais aí, mano. Altos movimentos negros, LGBT, movimento ambientalista, movimento do hip hop, que tem gente corrompida no movimento hip hop, é brincadeira, mano. Movimento negro, movimento estudantil, mano. O PT corrompe geral, irmão. O PT corrompeu a metade da esquerda, metade do movimento social, rapaz. Por isso que eu tô dizendo, quando eu falo que o PT corrompeu o corpo dos líderes da Gaviões, é por causa disso que eu tô falando, dessa história que eu contei do sindicato dos bancários, irmão. Você tá me entendendo?